Efetivos do Serviço de Imigração Estrangeiro detidos pelo SIC pelo envolvimento em esquema fraudulento de emissão de passaportes. Tribunal arquiva processo contra a bastionária da Ordem dos Médicos. Cidadão detido por alegadamente violar e infectar intencionalmente a filha de 14 anos com HIV. Estados Unidos da América anunciam deportação de 662 angolanos. 11 mortos e 37 feridos, resultado do acidente de aviação no Morro do Xingu, no Sombe. Emirados Árabes Unidos enviam 25 ambulâncias e medicamentos para Angola. João Lourenço condena a ocupação de Goma e pede retirada imediata do M23 e das forças ruandesas. Cyril Ramaphosa pede retirada de soldados sul-africanos da RDC após morte de 13 militares. Donald Trump assina a ordem que altera o nome Golfo do México para Golfo da América no Google Maps. O asseguramento técnico deste flash informativo é de Cláudio Malone, a coordenação de Pedro Medica, vozes de notícia de Adão Jorge e Rebeca Salanjec. O Serviço de Investigação Criminal, em coordenação com o Serviço de Imigração Estrangeiro, deteve na terça-feira, 28 de janeiro, 7 cidadãos nacionais por fortes indícios de envolvimento em um esquema fraudulento de emissão de passaportes em troca de dinheiro. Entre os detidos estão 4 efetivos do SME, o chefe do posto de atendimento da Sonangol, o chefe do Centro de Emissão de Passaportes, 2 operadoras do Centro de Emissão de Passaportes do MCE, além de 3 intermediários, conhecidos como chambeteiros. Eles são acusados de crimes como associação criminosa, recebimento indevido de vantagens e corrupção passiva de funcionários públicos, entre outros. De acordo com uma nota de imprensa no SIC, as detenções ocorreram em flagrante delito quando um chambateiro estava no interior de uma reprografia conhecida como Cônica na Rua dos Mercadores, recebendo 200 mil kwanzas para entregar 2 passaportes ordinários emitidos em 48 horas sem o cumprimento dos requisitos de agendamento. Durante a operação, o SIC encontrou na reprografia, dentro de uma pasta de um chambateiro em fuga, 12 passaportes ordinários. A investigação revelou que neste local os envolvidos faziam agendamentos online, cobrando 30 mil kwanzas e realizavam digitalização de documentos para formalizar os processos de pedido de emissão e passaportes. Além disso, os funcionários do SME envolvidos na emissão fraudulenta de passaportes também foram detidos. Foram apreendidos 200 mil kwanzas, 12 passaportes, 13 telemóveis e 6 CPUs, 7 impressoras, 2 monitores e 1 teclado, 33 processos de emissão de passaportes e 4 livros de registro de passaportes. Os detidos serão apresentados ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais. A Sala Criminal do Tribunal da Comarca de Luanda determinou o arquivamento do processo número 4.924/2022, movido contra a bastionária da Ordem dos Médicos de Angola, acusada por um grupo de médicos de peculato, gestão ruinosa e desvio de receitas. Após meses de investigação, o Tribunal concluiu que não havia provas suficientes para sustentar as acusações, encerrando o caso no dia 21 de outubro de 2024. Com 33 anos dedicados à medicina, a bastionária é reconhecida como uma das figuras mais influentes no setor. Além de liderar a Ordem dos Médicos, é vice-presidente da comunidade médica da comunidade portuguesa da CPLP e coordenadora do Banco de Leite Humano de Angola. Eleita em 2021 como a primeira mulher no cargo, ela enfrentou o processo com serenidade, aguardando o desfecho judicial sem se pronunciar publicamente sobre as acusações. Após o arquivamento
A bastionária avançou com uma queixa-crime contra os médicos que a acusaram por difamação e calúnia, além de pedir uma indemnização por danos morais e reputacionais. Para ela, o caso deve servir de alerta contra acusações infundadas que comprometem a reputação de profissionais que dedicaram anos de construção de uma carreira íntegra. No passado fim de semana, o Serviço de Investigação Criminal deteve em Ondiva um cidadão de 37 anos acusado de violar sexualmente e infectar propositadamente com HIV-Sida a filha de 14 anos. O diretor do Instituto Nacional da Criança, no CUNEN, explicou que o pai da menor praticou o ato por acreditar na crença segundo a qual ter relações sexuais com uma virgem pode curar o HIV-Sida. Helder dos Santos sublinhou a contínua necessidade de educação das crianças, jovens e adolescentes sobre saúde sexual, assim como sensibilizar a população em geral no sentido de desacreditar em crenças que colocam em risco a vida das pessoas. Segundo informações passadas pelo Jornal de Angola, durante o ano passado, informou o responsável do INAC que registrou 46 casos de abusos sexuais contra 41 no ano de 2023, tendo acrescentado que muitos crimes contra a criança que ocorrem nas comunidades são praticados por familiares e pessoas próximas, mas por falta de cultura de denúncia não chegam às autoridades. O Serviço de Migração e Alfândega dos Estados Unidos divulgou recentemente a lista oficial de cidadãos estrangeiros que serão deportados para os seus países de origem. Entre os nomes apresentados, Angola surge com um número expressivo de 662 indivíduos que deverão regressar ao território nacional nas próximas semanas. A decisão levanta preocupações entre aqueles que por diversas razões construíram a sua vida no país e agora enfrentam um regresso inesperado. Embora ainda não tenha sido divulgada a lista completa dos deportados, especula-se que muitos que tenham sido apanhados em operações recentes das autoridades norte-americanas ligadas a vistos expirados, processos judiciais pendentes ou questões administrativas. Este cenário reacende o debate sobre a dificuldade enfrentada pelos angolanos na diáspora, bem como a necessidade de políticas de reintegração para aqueles que, por circunstâncias diversas, veem os seus planos de vida alterados de forma abrupta. 20h43. Um grave acidente de viação ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 29 de janeiro, no morro do Xingo, município do Sumbe, província do Kwanza Sul, resultou na morte de 11 pessoas e deixou 37 feridos. De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 3 horas, quando um autocarro de marca MAN, que fazia o trajeto Luanda-Lubango, captou no local. O diretor clínico do Hospital 17 de Setembro, Farias Lucas, informou que os feridos foram encaminhados para a cidade hospitalar, onde 2 deles foram submetidos à cirurgia de urgência devido à gravidade dos ferimentos. Entretanto, alguns pacientes já começaram a receber altas médicas. As autoridades locais continuam a investigar as circunstâncias do acidente, buscando esclarecer as suas causas e prevenir ocorrências semelhantes no futuro. Os Emirados Árabes Unidos enviaram 25 ambulâncias, equipamentos avançados e medicamentos para Angola como parte de uma iniciativa global de 220 milhões de dólares destinada a apoiar o setor da saúde no continente africano. A medida foi anunciada durante a conferência das partes Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Dubai, pelo presidente do Comitê Consultivo de Saúde para o Desenvolvimento Internacional e ministro de Estado Sheikh Shakbout bin Nahyan e Al Nahyan. Segundo a agência noticiosa dos Emirados Unidos, a doação está alinhada com as diretrizes do presidente Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan e reforça as relações bilaterais com Angola, que enfrenta desafios significativos no desenvolvimento de infraestruturas e na melhoria dos padrões de assistência médica.
O presidente de Angola, o mediador da União Africana para a crise entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, João Lourenço, manifestou grande preocupação com a ocupação da cidade de Goma pelo movimento 23 de março, considerando a ação uma grave violação do processo de Luanda. Num comunicado oficial, João Lourenço apelou à retirada imediata do M23 dos territórios ocupados e exigiu que as forças da defesa do Ruanda deixem a RDC, permitindo a estabilização da região e a normalização da vida das populações. O líder angolano reforçou que as questões envolvendo o M23 e outros grupos armados devem ser tratados no processo de Nairobi, sob a mediação da comunidade da África Oriental. Além disso, divertiu a RDC e o Ruanda a cumprir os cumprimentos assumidos no processo de Luanda, orientando condições para uma cimeira tripartida urgente em Luanda, cuja data será anunciada posteriormente. Notícias que fazem manchete lá fora. O Partido Congresso Nacional Africano do presidente Cyril Ramaphosa apelou à retirada dos soldados sul-africanos da missão de estabilização da África Austral na República Democrática do Congo, após a morte de 13 militares durante uma troca de tiros com rebeldes do M23, supostamente apoiados por Ruanda. O secretário-geral do ANC, Fikile Mbalula, tem se esforçado para acalmar a crescente ira de parte da população sul-africana que questiona a missão dos soldados no país. Muitos cidadãos acreditam que as tropas foram enviadas sem necessidade para que o considerem um matador. Mbalula afirmou: os nossos soldados na RDC estão lá numa missão de manutenção da paz, não estão sozinhos. Nossas tropas não estão em guerra. Eles estão em uma missão de manutenção de paz. Não enviamos os nossos soldados para a guerra, enviamos-los para manter a paz na RDC. A natureza das armas depende da missão. O incidente aumentou as tensões, com a população exigindo uma revisão do papel da África do Sul no conflito. A Google anunciou que vai mudar o nome Golfo do México para Golfo da América no Google Maps para os utilizadores dos Estados Unidos, em cumprimento de uma ordem executiva no presidente Donald Trump. Contudo, a designação original será medida para os utilizadores do México e ambos os nomes serão apresentados ao resto do mundo. Esta alteração fez parte de uma série de ordens emitidas por Donald Trump após a sua tomada de posse, incluindo a mudança do nome do Monte de Denali para Monte McKinley. A Google afirmou que as alterações ocorreram assim que o governo dos Estados Unidos atualizou as designações dos registros oficiais. É o ponto final do serviço informativo de quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Vamos recordar os seus títulos que fizeram manchete nacional e internacional. Efetivos do SME detidos pelo SIC e pelo envolvimento em esquema de fraudulenta de emissão de passaportes. Tribunal arquiva processo contra bastonário da Ordem dos Médicos. Cidadão detido alegadamente violar e infectar intencionalmente a filha de 14 anos com HIV. Estados Unidos da América anunciam deportação de 662 angolanos. 11 mortos e 37 feridos, resultado do acidente de viação no Morro do Xingu Sumbe. Emirados Árabes Unidos enviam 25 ambulâncias e medicamentos para Angola. João Lourenço condena a ocupação de Gama e pede retirada imediata do M23 e das forças ruandesas. Giren Roman Posa pede retirada de soldados sul-africanos da RDC após mortes de 13 militantes. Donald Trump assina ordem que altera o nome de Golfo do México para o Golfo da América no Google Maps. O asseguramento técnico foi de Cláudio Malone, a coordenação de Pedro Medica, vozes de notícia é de Adão Jorge e Rebeca Salanjek. Boa noite. Continuação de uma ótima quarta-feira. Boa noite.